Olá, pessoal, tudo jóia? O projeto Conversando com Mentes Brilhantes hoje fala com Rafael Lucchesi, que é diretor de Educação e Tecnologia da CNI, diretor-geral do SESI e diretor superintendente do SESI. Falei tudo Senai. certo? Do Senai. Diretor-geral. Desculpa. Rafael, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua cooperação, ajuda, disponibilidade. E conta um pouquinho mais para a gente sobre a tua vida profissional, explica melhor esse monte de atuação que você tem e divide um pouco com a gente sobre a tua experiência. Legal, eu sou economista. Deixa eu tirar aqui o WhatsApp, senão ele vai ficar... Uhum. Pronto, tirei, vamos voltar para cá. Uhum. Eu sou economista. Eu comecei a dar aula muito cedo. Eu comecei a dar aula com 22 anos na Universidade de Feira de Santana. Ainda sou das universidades estaduais na Bahia. Sou professor dentro da Universidade do Estado da Bahia. E eu trabalhei um tempo no governo do Estado da Bahia, trabalhei um tempo no SEBRAE, e depois eu fiquei um tempo na universidade e fui trabalhar. Estava fazendo já o mestrado lá de economia, fui trabalhar na Federação das Indústrias do Estado da Bahia e depois no Instituto Evaldo Lodge do Estado da Bahia. Depois fui secretário no governo de 2003 a 2006, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nesse período, eu fui presidente do Conselho Nacional de Secretários de Ciência e Tecnologia, do CONSECT. Foi o primeiro presidente do CONSECT. E fui também membro do Conselho de Ciência e Tecnologia do Brasil, que é presidido pelo presidente da República. Depois disso, eu vim para a CNI, eu fiquei entre 2007 e 2010 como diretor de operações da CNI, e depois eu assumi esses 3 cargos que você referenciou entre 2011 até hoje. Então, essa foi minha trajetória profissional, assim, em 1 minuto. É uma boa trajetória. Eu morei em Salvador, morei 10 anos na Bahia. A Bahia é um lugar especial. Eu sou carioca de nascimento, mas fui para Salvador com 15 anos. A Bahia realmente é um lugar especial. Eu gostei muito, foi um tempo bom. Rafael, o nosso projeto fala sobre liderança, competências comportamentais e principalmente focando na parte de inteligência emocional. O pano de fundo desse projeto são as organizações, né? A cultura da organização, os objetivos, o valor que essa organização tem que entregar e as pessoas que estão ali. E a gente sabe que os objetivos são altos, são agressivos, as organizações estão em constante transformação e agora muito mais rápido por conta de tecnologia que tem mudado. Acho que eu perdi o seu som. Perdeu meu som? Não, tá bom. Desculpa. A tecnologia tem mudado com muita rapidez, né? Principalmente esse ano, algo bastante diferente, a questão da pandemia, tudo tem mudado, porém os objetivos não são alterados, né? São sempre bastante agressivos. E o que a gente vai conversar aqui é para tentar entender a sua opinião sobre como fazer uma gestão mais humana, como essa competência comportamental entra na agenda dos altos executivos para que o ambiente corporativo seja melhor, considerando esse cenário agressivo que a gente tem. Então, eu gostaria de saber, você, como é o Rafael no que diz respeito à liderança, como você vê tudo isso, como é que você coloca no seu dia a dia essas questões comportamentais, a inteligência emocional e tudo mais? Bom, a pessoa falar sobre ela mesma, duro, né? aspecto de liderança, é uma visão. Mas, no meu entendimento, é até melhor uma avaliação 360. Né? É interessante você falar comigo e falar também com as pessoas que eu lidero. Aí, talvez, do ponto de vista de cultura organizacional,
você sabe que isso é São prismas diferentes, né? até há um sentido de calibragem aí importante, Uhum. porque muitas vezes nas organizações a liderança tem uma visão estratégica e os liderados, o chão de fábrica, a organização, ela tem uma outra perspectiva. E esse divórcio normalmente tem um enorme custo organizacional. Então, eu sei que existe isso na literatura, e aí, claro que você vai estar, de alguma forma, capturada pelo meu olhar. Uhum. Porque, por mais que a pessoa busque uma certa isenção, ela tem uma perspectiva subliminar. Uhum. E isso está até provado também cientificamente. Você pegar momentos em que você compartilhou uma vivência com outras pessoas, até momentos assim críticos e tal, você vai contar uma história e as outras pessoas que vivenciaram exatamente aquela situação É diferente. vão contar a história que o cérebro delas Percebeu. percebeu de forma emocional, e as lembranças elas são editadas. As pessoas editam as histórias e elas não são desonestas. Isso simplesmente acontece e acontece dessa maneira. Então, respondendo, depois de fazer esses prolegômenos todos, a sua questão, a liderança ela tem um papel extremamente importante nas organizações, desde sempre, desde aquele conceito do custo de transação, do Robert Case e tal, aonde as organizações elas se movem por um objetivo de onde elas querem estar no futuro. O que é estratégia? Para onde eu quero levar a minha organização. Pode ser uma instituição educacional, pode ser uma empresa, pode ser uma ONG, o que for. Sempre a liderança ela é uma parte do processo de implementação do projeto estratégico dessa organização. E as organizações bem-sucedidas, na minha perspectiva, elas têm que ter valores e tem que ter um propósito de ousadia do ponto de vista estratégico, mas que haja uma sedução de propósito por quem está envolvido nessa organização. Porque, senão, por estresse, você consegue liderar, em geral, não longamente. Podem ser as equipes esportivas, podem ser países, podem ser empresas, podem ser organizações do terceiro setor. Se não houver a organização não abraçar uma estratégia e ela não estiver motivada por aquilo, você não tem uma prova de longo alcance. Você consegue correr as provas rasas. Então, 100 metros rasos, 200 metros rasos, 400 metros rasos, você consegue. Mas, para uma organização, um país, trilhar uma maratona, você tem que ter uma visão hegemônica que percolhe aquela organização. Então, esse, para mim, é o principal conceito de liderança. Se você não faz isso, se não houver, de maneira comum, uma visão estratégica ousada e valores que sejam percebidos por essa organização. A organização ela tem que partilhar valores para entender que há um reconhecimento dos esforços, que todo mundo está dentro do mesmo combinado, porque é o que eu falo sempre, né? O combinado não é caro nem é barato, é o combinado. Então, vale o combinado. Vale na sua casa, vale na sua empresa, vale na organização que você eventualmente esteja liderando. Então, tem que ser valores que são partilhados e um objetivo comum que é partilhado. No meu caso, a organização
que eu tenho a liderança, é uma organização de liderança, de governança complexa. Então, eu sou o CEO do SESI e Senai, mas eu tenho um presidente, né, que é o presidente da Confederação Nacional da Indústria, tem 27 presidentes de federações de indústria, que são os líderes com autonomia. Então, você tem um plano estratégico para a SESI e Senai, não é algo trivial, porque é uma construção coletiva em que você tem que ter um convencimento não hierárquico Muitos interesses, do nosso né? modelo de autonomia. Então, é diferente de uma empresa global. O CEO toma uma decisão, pode ser uma grande empresa, pode ser a Apple, pode ser a Microsoft, pode ser a GM, e no dia seguinte, toda aquela organização está seguindo aquela nova orientação. Organizações de liderança, de governança complexa, você tem um esforço adicional da liderança, que é essa construção desse amálgama estratégico. Então, a construção estratégica dela ela se dá numa maior complexidade, que você não tem uma estrutura hierárquica impositiva pelo convencimento. Você falou algumas coisas interessantes. Você disse que é possível eu fazer algo mais estressante, mais rígido, mais duro, por um período, talvez num momento de crise. Mas se eu quiser uma gestão sustentável, eu preciso trabalhar outros aspectos. Sem dúvida. E os aspectos socioemocionais aí, eles são decisivos. Mas o mais importante são as pessoas se sentirem respeitadas. Isso é absolutamente dominante. Eu não sei trabalhar num lugar em que a organização não me respeita. Isso é um valor, uma propriedade comutativa que eu exijo para mim e coloco como um direito de quem esteja trabalhando comigo. Você disse... não, é perfeito. Eu acho que essa questão da gente se sentir... os nossos valores não podem ser alterados por conta da organização, né? A gente tem que realmente... a gente não pode ser invadido, né? Isso. Isso Você é uma coisa importante, inclusive, por exemplo, a gente viveu esse ano uma situação muito crítica, uma pandemia, as organizações não puderam parar e, ao mesmo tempo, com muito respeito às pessoas. Então, uma primeira fase totalmente de trabalho remoto, depois a gente foi muito a fundo, pegando as melhores experiências do protocolo, depois utilizando isso no escritório, com muito cuidado. É claro que tem sempre uma situação de algum estresse sobre percepções disso, própria liderança e tal. Então, pessoas em estágios diferentes da vida, com situações pessoais distintas também, com nível de risco assimétricos, e num ano em que houve uma explosão de problemas de natureza de saúde mental em todas as organizações. Até porque tem pessoas do grupo de risco que estão há 7 meses em casa, sem sair de casa, afastado dos entes queridos, confinados em casa. As pessoas não estavam preparadas para isso. Então, há um movimento de muita atenção aos aspectos de saúde mental e que, se você tem uma organização com interações saudáveis, as pessoas se sentem muito mais acolhidas, respeitadas, protegidas. valorizadas, então, amadas mesmo, né? Exato. Essa é uma agenda que, no meu entendimento, ela, de certa forma, veio para ficar, para as organizações vencedoras, que é o que tende a acontecer também nesse período de maior crise, você explicita as assimetrias. Então, ambientes conflitados ou conflitivos, eles tendem a submergir nesse período de crise. E você falou algo
bastante interessante também sobre esse divórcio, né? O divórcio da alta liderança com o chão de fábrica, essas sensações que muitas vezes são completamente diferentes, apesar de estar no mesmo projeto, na mesma organização, com a mesma missão e tudo mais. Como é que a gente faz, na sua opinião, para que esse divórcio não exista, ou então, se existir esse gap, que ele seja o menor possível? Como é que a gente coloca pessoas na agenda para que elas se sintam realmente parte dessa organização sem estar tão distante assim? Bom, uma compulsão pelo diálogo, Uhum, pela construção comum, atenção aos detalhes. A soberba é sempre o pior caminho. E você saber que você tem que manter aquele organismo vivo durante todo o tempo. Tem pessoas que fazem durante algum tempo, às vezes gastam até altas consultorias, criam programas meio espetaculosos, meio marqueteiro, mas a casca, a artificialidade, é verniz. uhum, Isso é que nem gestão. uhum, Cultura organizacional é um atributo de gestão, como cortar cabelo e a unha. Você tem que fazer o tempo todo, uhum, como respirar. Então, isso faz parte de um elemento que constitui o dia a dia da organização. É uhum, como a ética, é como o compliance, uhum, é como você perseguir obsessivamente os resultados. uhum, Cultura organizacional é o oxigênio disso tudo. uhum, Então, é algo que você tem que fazer o tempo todo e você não faz sem dialogar. Esse divórcio é, muitas vezes, resultado de uma liderança impositiva, uma ação de arrogância, de soberba, ou aquelas pessoas que são muito ciclotímicas, né? A organização montanha-russa. uhum, Para uma organização complexa como a minha, por exemplo, se você tiver uma liderança que se comporte como estivesse guiando um jet ski, e é uma organização complexa, grande, 70 mil funcionários, atua em 3.200 municípios brasileiros. O Brasil tem 5.550. Se eu pegar o SESI e Senai, eu vou chegar a quase 4.000 municípios brasileiros. Tem pessoas beneficiadas com a ação dessa organização. Então, a gente cobre, é uma das poucas organizações que tem esse grau de capilaridade. Então, é um grande transatlântico. uhum, Se as pessoas que lideram organizações como essa quiserem movê-las como se estivessem guiando um jet ski, ela vai partir ao meio. Então, ela não chega no seu destino. É uhum, uma organização em que você, entre o tempo de decisão, né, que é aquele conceito teórico que chama-se tempo de retardo, uhum, entre a decisão estratégica de fazer algo, por mais que você queira velocidade implementadora, uhum, e chegar na ponta, você tem um delay, e você tem que respeitar esses movimentos para não poder atropelar. Se você uhum, quiser guiar a um grande transatlântico, como se estivesse guiando um jet ski, uhum. a organização, assim como a embarcação, vai naufragar. Ela vai se partir no meio e vai a pique. E você, pelo que eu entendi, o que você está me dizendo é para que eu tente diminuir isso, eu tenho que ter humildade, eu tenho que me comunicar constantemente, da mesma forma que eu respiro, eu tenho que me comunicar com essa minha organização. Eu preciso manter os valores e o propósito dessa organização vivos, né? Respeitar as pessoas e trazê-las para perto o mais, assim, o máximo que eu puder. E, de novo, é nesse imenso organismo que você tem aí, e com uma inércia que provavelmente é grande, você tem que fazer isso a todo tempo, né? Essa comunicação é realmente algo que porque senão ela não vai fluir, né? Não É vai isso aí. fluir. E você dialogar, você não abdica em nada da liderança, ao contrário, você aprende muito.
Você sofistica a sua abordagem, você consolida perspectivas. Evidentemente, toda organização ela é um corpo hierárquico, mas quanto mais você ouve, dialoga, respeitando o tempo decisorial de uma organização eficiente, mais você aprende, mais a organização aprende, ela faz uma gestão do conhecimento e ela amadurece mais rapidamente e ela acaba tendo uma estratégia que é melhor implementada, porque é uma compreensão melhor de todos com relação àquilo. E esse processo de audiência pública cria aquele conceito japonês: planeje com muita obsessão para executar depressa. Então, isso é faça um bom planejamento, né? E é claro que o planejamento você tem que ter capacidade adaptativa, porque a realidade, sobretudo em países como o Brasil, ela surpreende muitas vezes. É dinâmica, né? O grau de imprevisibilidade em países emergentes é muito maior do que nos países desenvolvidos. Mas, ainda assim, se você tem um planejamento robusto, a capacidade adaptativa ela se torna melhor, porque ela não vai ser com base num improviso, onde normalmente os custos são muito maiores e os resultados de eficácia, de eficiência e impacto são muito menores, o que coloca uma enorme perda de produtividade agregada dessa organização. Então, o que a gente tenta fazer aqui é planejar com muita obsessão, colocando as principais variáveis de risco para estabelecer cenários adaptativos, o que já ajuda a criar uma transição de cenários que se transformam muito para fazer frente ao exercício de gestão e de implementação de um plano de ação anual a partir de uma visão estratégica. Você está me dizendo que você precisa de uma gestão ágil, flexível, resiliente, porém você não pode abrir mão do seu planejamento. Você precisa ter reações rápidas, mas baseadas num planejamento robusto. E sempre usando muitos indicadores. Os indicadores eles têm um papel extremamente importante para você fazer o seu ciclo de aprendizado, né? Então, para você rodar o seu PDCL, né, você tem que, ainda mais uma organização complexa como a nossa, como é que eu vou avaliar se um professor está desempenhando bem as suas tarefas, se eu não tiver indicadores? Como é que eu vou avaliar comparativamente diretores de unidades educacionais se eu não tiver indicadores? Eu tenho que ter indicadores que sejam inteligentes. Porque eu posso ter escolas que funcionem, e isso é a realidade, em ambientes sociológicos onde os resultados educacionais daquela escola têm interferência do fator sociológico onde ela está inserida. Então, eu vou avaliar o delta e eu vou fazer uma comparação com a média ponderada dos resultados das demais escolas daquele território. Senão, eu estou avaliando algo que pode ser um capital social. Aí eu vou estar premiando um diretor de escola que ele já ele está beneficiado, ele está inserido num território que tem uma composição sociológica que é superior de outro, que, de repente, esse que partiu de um... Não é tão significativo assim, né? Ele tem um delta que é maior. Ou seja, o efeito escola do SESI ou do SENAI ali teve um desempenho melhor, apesar dos resultados relativos serem diferentes, mas você tem que enxergar o contexto onde eles estão. Então, tudo isso você tem que construir dentro de um combinado. A organização tem que entender isso tem que ser um valor
e esse valor ele dimensiona o trabalho real que aqueles educadores estão fazendo a partir do input do material humano que eles estão trabalhando, que são os estudantes, seja da educação básica, seja da educação técnica profissional. Uhum. Você falou uma outra coisa interessante que foi sobre organizações vencedoras. Eu entendo, e aí você me corrige se você pensar diferente, eu entendo que a gente está num momento de transição, onde tem organizações que ainda têm uma forma de trabalhar mais antiga, vamos dizer assim, algumas que estão se adaptando e outras que já têm uma visão diferente de como trabalhar e como lidar com pessoas. Na sua opinião, o que é uma organização vencedora e como é que esse líder se coloca? Que tipo de líder é esse de uma organização vencedora? Veja só, eu não tenho uma resposta pronta, eu tenho algumas premissas para essa questão, até porque a gente está vivendo um momento extremamente rico. Nós tivemos, você tem ciclos tecnológicos, que são os ciclos técnico-econômicos, né, do Vernon e da Carlota Pérez. A cada 50 anos, você tem mais ou menos, você tem um padrão técnico. A primeira revolução industrial foi lá da máquina a vapor, há 200 anos atrás. A segunda revolução industrial, aí na transição do século XIX para o século XX, baseado no motor a combustão e no automóvel e no motor elétrico. Aí todas as transformações que isso propiciou, as cidades como nós conhecemos, e todo o desenvolvimento do século XX. Depois nós temos a terceira revolução industrial, a partir aí dos anos 70 do século passado, com a microeletrônica e com as telecomunicações, e toda a transformação da manufatura enxuta, e criou uma globalização muito mais profunda, onde a China capturou grande parte da inserção comercial dela a partir dessa transição. Ela foi quem melhor capturou essa transição, e isso tudo vai se espelhando e transformando as organizações. Agora, nós temos 4 grandes novas transformações tecnológicas radicais. Nós temos a indústria aditiva, né, que vai reconfigurar todas as cadeias de fornecedores, vai mudar toda a lógica de como se produzir e distribuir. Nós temos um enorme barateamento dos chips, né? A internet das coisas. Então, vai tudo falar com tudo e ao mesmo tempo. E isso vai gerar uma camada muito maior de informações. A informação dentro das empresas vai multiplicar por 100, um conjunto de novos modelos de negócios, né? Então, a servitização da indústria, uberização da frota de automóveis e novos modelos de negócio. Então, a geladeira vai dominar o seu padrão de consumo e você, com um toque, talvez até uma programação automática, ela vai repor os seus itens de consumo e que talvez a geladeira não seja nem mais vendida, seja distribuída. Porque ela vai determinar. Então, há uma gama muito maior de informação, um grande big data, onde padrões vão ser interpretados, muita inteligência artificial, muitos algoritmos, que está substituindo muito as formas de trabalho. Há toda uma revolução nas formas de trabalho que estão descolando da lógica do século XXI, do século XX, aonde o ambiente regulatório foi constituído. A lógica do Estado do bem-estar social, o Fordismo e o Taylorismo, eles são irmãos siameses dessa tríade. E nós estamos vivendo um admirável mundo novo sobre novas bases, e isso vai transformar as organizações. E é claro que, como sempre acontece, quando você olha para uma estrutura institucional, seja no mercado privado, seja no ambiente institucional, seja em países, aquela estrutura é resultado de uma competição que hierarquizou aquelas organizações e empresas. Aquelas que melhor interpretam o momento, eu falei da história da China, por exemplo, a China era 12% do PIB norte-americano no ano 2000, ontem. 20 anos depois,
está perto de 70%. E as projeções indicam, obviamente, um emparelhamento e ultrapassagem, porque isso é como uma corrida de Fórmula 1. Então, a China cresce, ela conseguiu interpretar, ela foi o país que melhor capturou a capacidade de posicionamento frente às transformações que houve com a terceira revolução industrial. E ela capturou isso com êxito. É um sistema econômico diferente, é um regime político diferente, mas, sem dúvida, a Rússia é semelhante, não teve a mesma performance partindo da questão de geopolítica e de sistema político e de institucionalidade. Então, não é uma condição necessária e suficiente se a gente for trabalhar com as categorias da lógica. Então, a gente está vivendo um ambiente muito rico, muito transformador e de muito estresse social, de geopolítica e institucional, porque você tem que, o pacote institucional que nós consolidamos na Constituição de 88 foi de afirmação de uma democracia, que é importante, como valor universal, mas também da afirmação do estado de bem-estar social e de direitos muito presos ao século XX. Para um país emergente como o Brasil, essa cristalização em temas de centralidade num mundo que estava se transformando velozmente, representou uma rigidez institucional muito ruim para um país emergente e que nós pagamos. Se nós olharmos a posição relativa que o Brasil estava no início dos anos 80, pouco antes da nova ordem constitucional, e o que aconteceu nos últimos 40 anos, nós perdemos muitas posições relativas. Então, a Constituição de 88 foi um erro? Claro que não. Ela representou um processo histórico e político que consagrou direitos importantes num país profundamente injusto que é o Brasil. Mas, ainda assim, como sociedade, como país, nós não interpretamos bem o momento de transição e não construímos um projeto adaptativo para essas transformações. Um exemplo matador para isso em 1980, o Brasil produzia quase a mesma quantidade de aço que a China. Nós temos as maiores reservas de minério de ferro. Nós produzimos 29 milhões de toneladas de aço e a China 36 milhões. Hoje a China produz mais de 900 milhões de toneladas de aço e o Brasil passou de 29 para 34 milhões de toneladas de aço. Então, a gente pode dizer que a gente perdeu a terceira revolução industrial como sociedade. E isso vai se dar no campo da terceira revolução industrial. Então, nós perdemos isso. E hoje está se apresentando a quarta revolução industrial. China e Estados Unidos gastam aproximadamente $500 bilhões ano para dominar as tecnologias 5G e tal, até com ameaças de guerra fria ou guerra quente para o domínio da plataforma 5G, Estados Unidos acusando a China de espionagem, que é o que ele faz, tendo domínio do padrão técnico, né? Porque o padrão técnico dá um acesso diferenciado a isso. Da mesma maneira, o liberalismo americano subsidia fortemente o domínio estratégico da internet global. A Europa já percebeu isso, há um questionamento forte dessas questões, né, no horizonte do mundo, e o que são organizações vencedoras, para responder de maneira direta, sem tanta complexidade. Mas o mundo é complexo. É a capacidade de você entender no campo seu de atuação as transformações que vão acontecer. Vou dar um exemplo. Se o Senai, nos próximos 5 anos, não investir maciçamente no domínio das novas tecnologias da indústria 4.0, vai se tornar, hoje, uma das maiores organizações do mundo de educação profissional, uma das melhores organizações. Ela vai se tornar muito rapidamente obsoleta, porque as transformações tecnológicas elas acontecem de maneira muito ágil.
Então, se você não tiver atenção aos sinais fracos, isso hoje é pequeno. Se eu priorizar o atendimento da demanda presente e não pensar que eu tenho que simultaneamente fazer um enorme esforço de formação de um portfólio voltado para a quarta revolução industrial, a minha organização, muito rapidamente, vai se tornar obsoleta em poucos anos. Por quê? Porque todo o trabalho não cognitivo, repetitivo, vai ser substituído. Um emprego vai desaparecer? Não. As três outras revoluções industriais, os principais repórteres, os principais estudos e os cenários são apontados, seja pela McKinsey, seja pelo World Economic Forum, seja pelo Banco Mundial, etc., outros estudos demonstram que o emprego vai até aumentar, mas não serão para as mesmas pessoas, e por isso a agenda de requalificação vai ter um papel muito importante, como também as redes de proteção social, e não serão nos mesmos territórios. Então, os sistemas, aquela formulação lá do pessoal de Fontainebleau, do INSEAD, a capacidade adaptativa das empresas nacionais, a capacidade de interpretar para onde está acontecendo as mudanças e ser capaz de se posicionar nisso. Então, China e Estados Unidos estão gastando 500 bilhões por ano no domínio dessas novas tecnologias, e você poderia perguntar, e o Brasil está gastando quanto, Luquezzi? 40. Então, é claro que está ficando para trás. Então, a tendência é que o nosso ecossistema diminua. Se eu ainda tenho um sistema institucional que privilegia e protege a agenda do século XIX em detrimento da agenda do século XXI, que é muito voltado para nós termos uma agenda de empacotar luz e água sob a forma de agronegócio, frente a uma agenda voltada mais para a inteligência, mais voltado para o domínio dessas competências. O agronegócio é ruim para o Brasil? Não, é excelente. E a gente alcançou ganhos, mas a gente a sociedade dá um enorme esforço, um enorme apoio na agenda de políticas públicas, com crédito, com uma baixa participação fiscal, frente à indústria. A indústria é muito penalizada. Nós tributamos muito mais a indústria no Brasil do que os outros países, que são mais competitivos do que nós. Nós temos o dobro da carga fiscal média. Então, é claro que isso acaba determinando o nosso tecido econômico. Então, organizações vencedoras são aquelas capazes de mudar. E, no conceito que eu trato de organização, vai de países a ONGs, empresas e organizações do terceiro setor. É um mosaico complexo, e muito do que a gente chama de países é função dessa estrutura de empresas, mas também do ambiente institucional, regulatório e da capacidade de construção de hegemonias e consenso. Em alguns momentos, consenso, quando você consegue fazer um grande pacto em um país, ou hegemonia, aquele conceito do Gramsci do bloco dominante. Você tem uma hegemonia que consegue empurrar o país numa direção. Você está me falando, de uma forma geral, uma organização vencedora é aquela que está atenta às transformações do que acontece ao redor dela, seja com seus competidores ou com o mundo, né? E que sejam capazes de se mover. E reagir a essas mudanças. Você pode ter lá um Aladim da lâmpada maravilhosa, ele consegue acompanhar tudo de forma perfeita, mas ele não é um bom comunicador, ele não é um bom líder, ele não consegue motivar, ele não consegue traduzir aquilo numa cultura organizacional. Então, esse vai ser uma pessoa frustrada, claro. Porque, eu vi isso tudo e não consegui fazer. Não consegui reagir a isso, né? Então, eu preciso observar o que está acontecendo, reagir de forma adequada e, pensando em liderança, traduzir isso
para o meu time, né, me comunicar e fazer com que eles também tenham essa reação rápida de se adaptar num ambiente. Exato. Você não pode abraçar o mundo, né? Uhum. Você interpreta o mundo, mas você tem um core. Todas as organizações ela têm uma missão, ela tem um core, seja no mercado onde ela atua, seja na missão missional ou organizacional. Então, os projetos são mais complexos. Eles têm que administrar essas diferenças, né? O país tem pesos e contrapesos para compor classes sociais diferentes, interesses de grupos econômicos diferentes, de grupos políticos e de projetos políticos distintos. Agora, se você pensar uma organização, uma empresa, ela tem que interpretar o mundo, definir a sua visão estratégica enquanto organização, ser capaz de criar um alinhamento de processos estratégicos na cultura dessa organização e se mover com ambição e, ao mesmo tempo, valores para fazer a organização se mover junto naquela direção. E no que diz respeito às pessoas, né, da organização, vamos dizer assim, desse organismo, elas têm que estar também atentas e constantemente atualizadas, né, dentro do que elas entendem como propósito para a função delas, ou pelo menos para o que ela precisa entregar como valor, né, está em constante atualização, porque, como você disse, já perdemos a Revolução Industrial 3.0, a 4.0 se bobear. Aí o Brasil fica com um pé aqui e outro ali, né? A gente vive já um pedaço da 5.0, na verdade, e nem passamos pela 3.0 direito, se a gente for pensar em infraestrutura, por exemplo, do país. É verdade. Nós não fizemos o dever de casa do século XX, e essa geração vai ter que ter a dupla tarefa de fazer as duas coisas juntas. De carregar a agenda do século XX inconclusa e, ao mesmo tempo, dar resposta à agenda do século XXI. Então, essa geração vai ter que fazer um esforço adicional. Estamos perdendo o bônus demográfico, estamos empobrecendo relativamente, estamos nos tornando menos importantes. Nos tornando menos importantes. Não somos mais atrativos, né? Não somos mais tão atrativos para o mundo. Há um certo esvaziamento. Você trabalha ainda, apenas com uma nova abordagem, grandes organizações, e isso é comentado. É o perfil de exigência das operações dos grandes grupos transnacionais no Brasil reduziu o nível, a complexidade, a exigência e os requisitos de competência de seus executivos. Ao mesmo tempo, algumas grandes escolas que nós tínhamos, como o sistema elétrico, o sistema de telecomunicações, na área de petróleo e gás, que eram grandes formadores de quadros técnicos e executivos, bem como a indústria produtiva, a indústria petroquímica. Esse esvaziamento acaba tendo uma redução do nível da qualidade geral do capital humano do país. Nós temos bancos que cresceram muito, talvez até em demasia, criando uma estrutura disfuncional que meio que asfixia o tecido econômico real, onde se gera riqueza real, e ainda é um bom formador de quadros, mas talvez até de forma desbalanceada. Então, a gente tem esse gap, né, de capacitação humana, né, de pessoas mais capazes de atuar de forma diferente, né, dentro das organizações. E me diz uma coisa, no que diz respeito a competências comportamentais, porque isso muda, né? A gente está nesse ambiente de transformação que você comentou, a gente comentou aqui, a gente não fez o nosso dever de casa na nossa geração, né? Não fizemos direito o que tínhamos que ter feito e estamos entregando um ônus para essa geração que está vindo.
E talvez eles nem tenham consciência disso, né? Eles talvez não saibam ainda que vão ter que carregar 2 pianos aí bem pesados. Como fazer com que esse novo ambiente, né, de transformação, que as pessoas observem essas questões comportamentais, porque aí mais a minha opinião, e se você pensar diferente pode dizer, a minha sensação é de que as pessoas não valorizam a parte comportamental, porque como as organizações são muito número, né, muito objetivo, KPI, são as entregas, a performance, às vezes a gente não valoriza, é a minha sensação, se você pensar diferente pode dizer, mas como é que... Você tem razão, mas isso é uma avaliação, no geral, alienada e também de curto prazo. Uhum. As organizações, as empresas, que são a longo prazo, que têm maior handicap, os melhores resultados, elas desmentem isso. Então, esse imediatismo são, inclusive, em tecidos econômicos secundários, no caso do Brasil, com uma conduta predatória. Mas, se nós pegarmos as organizações inspiradoras, as organizações que lideram, elas têm uma cultura muito sólida de respeito à qualidade de vida de seus colaboradores, todos os aspectos relacionados à inteligência organizacional, ao fluxo de informação, à criatividade, até porque são os elementos, como eu falei, desse mundo que se transforma fortemente. Precisamos mais cooperação, mais criatividade, mais inteligência organizacional do que capatazia, obediência e a busca obsessiva por resultados de última linha estritamente econômicos. É claro que eu não vou falar uma frase de que o lucro é para perdedores, isso é uma polícia, mas eu sei que muito do pessoal aí do mundo das TICs, essa frase ela é um depoimento dessa nova geração de empreendedores. Acho que não, acho que a lógica fundamentalista ela se impõe, as empresas, as empresas, o principal atributo das empresas para isso, sem problema, está querendo participar. Não, minha cachorrinha. Na verdade, se ela pudesse, ela estava aqui comigo. Aqui em casa é tudo vira-lata. São 3 cachorros e 2 gatos, mas todos se salvei da rua. É uma belíssima atitude. Parabéns pela postura. Isso é bacana. Se ela incomodar demais, a gente dá um jeito aqui, mas daqui a pouco ela... Eu tenho cachorro agora. Faz parte da vida. Ela tá. E eu digo para você que se ela pudesse, ela estava aqui, ó, bem aqui. Mas deixa eu falar uma coisa. Você comenta coisas interessantes, porque o que eu sinto, e aí você vai opinando junto, o que eu sinto é de 2008 para cá, parece que o mundo, não só o Brasil, mas o mundo todo pensa a curto prazo. A gente teve crises muito grandes, uma crise muito grande em 2008, isso foi vindo, principalmente o Brasil, crise atrás de crise, e aí, por conta disso, é tudo muito a curto prazo. E aí, essa sustentabilidade que você diz em termos de estratégia, em termos de liderança, desenvolvimento de pessoas, comportamento, tudo isso acaba que não acontece. Líderes, talvez, alto nível, fiquem nas organizações, sei lá, de 3 em 3 anos e já buscam outra posição e não dá tempo de construir nada sustentável. E aí, na verdade, no final do dia, as organizações acabam perdendo, mesmo que no curto prazo ela dê um lucro maior. Sim. Eu acho que tem assimetrias. Você tem muito mais estabilidade social, econômica,
econômica e pleno macroeconômico dos países desenvolvidos. Tem taxa de juros menores, você tem acesso mais fácil ao crédito, menos burocracia, menos corrupção, mais compliance. Tudo isso cria uma ambiência diferente. No Brasil, nós temos um problema. Recente entrevista que eu ouvi do ex-deputado, economista, ex-ministro Delfim Neto, falando ao Brasil, e eu concordo, nós estamos há 35 anos sem um projeto. Aí vai se movendo muito ali na lógica de curto prazo, sem uma hegemonia. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo durante 50 anos. Entre 1930 e 1980, à frente, inclusive, do Japão, foi o segundo que mais cresceu. O Brasil foi o país que mais cresceu. É claro que nós tínhamos a maior taxa de crescimento, mas era um país pequeno. Então, mas a China saiu também de uma situação de extrema pobreza e de insignificância no PIB para ser a segunda e, quem sabe, a primeira economia do planeta. Então, nós perdemos essa lógica. E o perdemos por uma incapacidade de se manter num caminho. Então, nós estamos há 35 anos sem um projeto. Patinando, né? Sem uma visão. Agora, Patinando. as organizações, elas são adaptativas, né? Se o país não tem um projeto, o que fazem na agenda microeconômica? Não sou eu que estou regulando o ambiente macroeconômico. Não fui eu que fiz a concentração bancária e o preço do dinheiro. O ambiente institucional e a corrupção são dados da realidade. Então, é claro que nesse ambiente hostil, as empresas tendem, e as organizações, a terem horizontes estratégicos, dado a maior incerteza, a se mover no curto prazo de forma defensiva. Porque se eu tiver excelente no curto prazo, mas não tiver caixa no curto prazo, tiver excelente no visão estratégica no longo prazo, mas não tiver caixa no curto prazo, eu vou morrer asfixiado. Então, considerando todo o ambiente hostil que nós temos nos principais fatores de competitividade e no ambiente político institucional, aquela definição do Michael Porter, né, fazem com que as organizações, sejam do terceiro setor, sejam as empresas, tenham condutas mais defensivas e mais voltadas para o curto prazo. Também, se as organizações são movidas por uma maior ganância, elas não querem cultivar ambientes sustentáveis. Então, isso vai levar a uma cultura organizacional menos voltada para uma visão estratégica de pessoas, de país, e maior lucratividade a qualquer preço. E é claro que isso, agregadamente, você cria um enorme ambiente de canibalização. E a construção disso é uma cultura social, de maior respeito à coisa pública, de maior respeito aos espaços sociais, à proteção social. Então, nós temos uma sociedade imoral de concentração de renda, absolutamente distorcida quando nós comparamos com os países mais competitivos. E é claro que isso não é bom do ponto de vista econômico, porque isso esvazia o território. Obrigada, Rafael, por voltar. A gente teve que dar uma paradinha porque o Rafael teve uma reunião no meio do caminho e agora a gente volta num outro momento, com outro ambiente, com uma paisagem linda atrás. E o que eu estava dizendo para o Rafael isso é fato, o que conta é o conteúdo da nossa conversa, não exatamente a perfeição. Não precisamos de nada perfeito aqui, a gente precisa de conteúdo. Pode ter cachorro, pode parar, não tem problema. Para recapitular, a gente estava falando sobre um ambiente hostil
e de canibalização. Essas duas palavras, eu acho que elas são fortes, mas elas são muito reais, principalmente no que diz respeito ao Brasil, né? A gente tem um ambiente hostil, a gente tem um ambiente de canibalização, que talvez faça com que as pessoas aceitem atividades ou trabalho que não sejam exatamente o que elas desejam para elas, ou que não traga o rendimento justo, vamos dizer assim, né? Porque é uma questão de necessidade. A gente comenta muito quando a gente fala de inteligência emocional, de que a gente precisa se conhecer, quais são os nossos valores, até para que a gente possa escolher aonde estar, mas em um ambiente hostil e de canibalização, a gente às vezes não consegue ter essa escolha, porque as necessidades básicas são bem latentes, né? Então a gente acaba se submetendo, Perfeito. né, a atividades que E não. a... Pode falar? Deu uma travadinha, será que você consegue voltar? Travou, Rafael, perdi você. Alô, alô. Olá, pessoal, a gente voltou num outro momento, num outro ambiente, com o Rafael, porque ele teve que dar uma parada por conta de uma reunião. E a nossa conversa está muito gostosa, o que importa é muito mais o conteúdo dela do que a perfeição do vídeo. Podemos ter cachorrinhos também. Mas, Rafael, a gente estava comentando, a gente parou, você comentou sobre um ambiente hostil, um ambiente de canibalização. E a pergunta que eu tenho para você, por conta, principalmente no Brasil, né, por conta de uma falta de estratégia de país, e que há 35 anos está aí patinando, como é que a gente consegue respeitar um colaborador, né, considerando que muitas vezes a pessoa aceita qualquer trabalho porque o mínimo ela não tem, ela precisa pagar as contas dela. Então, às vezes, ela aceita um trabalho onde ela ganha muito menos do que deveria, porque por uma questão de necessidade. Então, como é que a gente pode dizer que a gente respeita uma pessoa, falando da liderança, né? Partindo do exemplo, do respeito e tal? Como é que você lida com isso? Porque é a nossa realidade, infelizmente, não é o que a gente quer, mas é a nossa realidade. É fato. Olha só, existe um conjunto de questões que são aí interdependentes. Uhum. Então, é claro que quando a economia brasileira, que foi a economia que mais cresceu entre 1930 e 1980, ela perde o conceito de hegemonia, que era impulsionado pelo processo de industrialização em torno do desenvolvimentismo, e nós passamos a ter uma hegemonia muito determinada, primeiro pelo desequilíbrio das contas externas, na primeira metade dos anos 80, e depois por um processo de hiperinflação administrado, e que vai levar a 13 planos de estabilização, até o plano real, que começa a arrumar a macroeconomia brasileira, ainda que permanecemos até hoje por conta de uma elevada concentração bancária e a incapacidade de estabilidade da estrutura fiscal brasileira. O Brasil expandiu muito o gasto público e a Constituição de 88 amplia muito esse gasto. Então, nós temos aí problemas estruturais que fizeram com que, nesses aproximadamente 40 anos, para simplificar, a nossa taxa de crescimento ela é a metade dos países desenvolvidos. Uhum. Então, se antes nós estávamos no caminho de emparelhamento, porque nós éramos uma economia emergente, e o nome já diz que emerge, né? Então cresce acima da média dos países desenvolvidos, então estava se aproximando.
nos últimos 40 anos, a gente está se distanciando. A gente não consegue, então, se aproximar. E é claro que isso esvazia o tecido econômico. Se nós olharmos o excessivo prolongamento do processo de substituição de importações, faltou ter uma capacidade de transição de política pública, sobretudo porque o processo de substituição de importação funcionava muito bem no paradigma metal-mecânico, com ciclos tecnológicos mais longos. Então, você poderia fazer uma estratégia de copiar uma ação imitativa, fechando o mercado. Com um ciclo tecnológico de 6 meses, que é o chip, cada geração de chip vai durar aí 6 meses, 1 ano e meio, mais ou menos, você não consegue fazer um processo imitativo, porque o ciclo tecnológico é muito mais curto e muito mais intenso. Sem falar que é muito mais inteligência embarcada. Você desmonta uma engrenagem e percebe que estrutura você precisa para montar aquela. Um microchip, não. É um nível de sofisticação que muda o processo. Com o nosso esvaziamento, você vai gerar uma economia de serviço diferente. Como a gente foi perdendo relevância nos setores de média e alta tecnologia e complexidade, você esvazia a economia de serviço dessa nova economia, que ela é dinâmica, ela vai se transformando. Então, isso esvazia também os postos de trabalho. E, sobretudo, os postos de trabalho para uma quantidade crescente de formação de nível superior, com pós-graduação, etc. Então, é claro que isso, como tudo é interdependente, o mercado de trabalho dessas pessoas mais sofisticadas caiu, declina, porque você não tem um país crescendo com a pujança que você teria. Provavelmente, se o Brasil tivesse taxas de crescimento chinês, ele teria que repensar o seu sistema educacional, seu sistema de formação, que teria um apagão de mão de obra, teria um outro problema. Mas isso leva, não existe o si na história, ao que levou esse esvaziamento nos setores de alta e média tecnologia e complexidade, sofisticação, foi um certo rebaixamento das possibilidades de emprego. As pessoas vivem no Brasil, têm cidadania brasileira, então elas vão se adaptando a essa realidade e se ajustando a ela. É muito diferente nas economias desenvolvidas, com muito maior estabilidade, com um nível de empregabilidade alta e de busca de cérebros, onde as pessoas têm todo um interesse e uma estabilidade de premiação, de retenção, são economias mais dinâmicas. Então, nós temos essa situação, que é diferente. E com a quarta revolução industrial, um esvaziamento ainda mais intenso, e com a crise fiscal, que nasceu na Constituição de 88, aí também em políticas fiscais ativas que foram necessárias por conta do ajuste 2008 e 2009, todos os países fizeram políticas fiscais ativas, mas a gente manteve isso. Então, a recessão de 2015, com uma retração de 3,5% do PIB, foi uma crise que se inaugurou e se repete em 2016. Em 2017, a gente tem um crescimento pífio, 18, 19, e vai se manter. Com a pandemia do coronavírus, é um elemento externo, bem fora da economia, mas impactou toda a sociedade. Então, a gente vai ter uma retração muito grande esse ano, um impacto significativo, e também um nível muito grande de destruição de emprego e empresas, o que vai colocar uma situação que já não estava boa, com uma deterioração ainda maior e uma canibalização de postos de trabalho, de posições de média e alta gerência e de executivos, que serão empregos que serão destruídos. Uma parte deles de forma permanente, até porque
as soluções de crédito que foram adotadas, elas empossaram nos bancos, né? Como os bancos têm um poder de mercado muito grande, eles limparam a carteira deles. Mas o crédito não chegou na ponta no sentido de mitigar o ajuste que se deu. Então, isso criou problemas. E isso, obviamente, impacta, como eu falei, aquela tese da interdependência, o ambiente de cultura organizacional e de possibilidades de atuação dos indivíduos dentro das instituições, cada um no seu nível decisorial. Fica muito mais desafiador, né, para o líder, eu digo, porque quando a gente fala em respeito e a gente fala em satisfação, tem uma linha que acredita que as pessoas estando mais, e eu acredito nela, inclusive, as pessoas estando mais felizes, elas rendem mais, elas produzem mais, né? Então, como você fala em sofisticação, você falou em sofisticação do chip, no início da nossa conversa você fala em sofisticação do diálogo, né? E como manter esse diálogo sofisticado com pessoas que talvez estejam bastante machucadas por tudo isso, né? Talvez insatisfeitas ou incrédulas, né? Com medo de perder os empregos e tudo mais. Bom, o ambiente médio no Brasil é esse, por conta dessa crise, né? Entre 2014 e 2020, vai ter uma redução de 20% na renda per capita, o que é muito grande, o que é quase inaceitável. Normalmente, a expectativa é sempre aumentar a renda, ganhos de produtividade, melhoria do bem-estar, isso é um princípio econômico. E num país que já tem uma distribuição de renda muito ruim, e para os segmentos mais fragilizados, nós estamos falando de 20% de menos feijão sobre a mesa. Então, é algo muito impactante. Mas é claro que tem assimetrias. Houve uma elevação da participação relativa dos segmentos mais intensivos em tecnologia. Normalmente, empresas mundiais, de alta tecnologia e de pouco emprego. Então, esses gigantes eles vão aumentar o seu posicionamento, bem como os setores mais intensivos em tecnologia. Então, nós temos empresas muito saudáveis, prósperas, com uma cultura organizacional muito bacana e, no geral, pessoas felizes, de um lado, e de outro, um certo desalento por conta da destruição de empregos, da empresa está caminhando para a recuperação judicial, ou está reduzindo sua posição de market share, ou em determinados setores tradicionais, operações transnacionais sendo fechadas aqui, sendo aglutinadas em outros territórios. Então, tudo isso está acontecendo. Como lidar com isso? É importante a gente ter claro também que, em todas as fases, quando há uma transição do ciclo técnico-econômico, você cria uma estabilidade social. As crises que houve nos últimos 200 anos, eles vão acompanhar esses ciclos econômicos. Então, é claro que a situação tanto geopolítica como social, os movimentos que hoje existem de um certo desgaste das democracias, a xenofobia, a propagação do ódio nas redes sociais, que estão sendo debatidas aí em filmes como A Rede e outros, fazem parte dessa período de transição. Obviamente, ele desgasta a ordem institucional existente. As mudanças políticas, institucionais e culturais, elas são sempre as últimas a acontecer. E nós ainda estamos nas fases iniciais desse processo de transição econômico. É claro que depois, quando isso se impulsionar, vai haver uma acomodação maior, porque você vai ter mais valor adicionado. Ainda que nós temos problemas das regras anteriores. Então, hoje existe
uma concentração muito grande da economia e da renda num grupo cada vez menor de empresas e indivíduos, o que, obviamente, coloca em xeque o conceito de democracia, que tem um sentido de emancipação, de melhoria do bem-estar geral. Então, nós temos problemas. Como lidar nesse quadro de elevada complexidade, nesse contexto de interdependência, na motivação do indivíduo? Como envolver os indivíduos, fazer trabalhar de forma colaborativa, né? Como é que mais imunes a esses processos. E, sobretudo, porque esse movimento ele se dá de forma assimétrica. Na China, você tem a inclusão de mais de quase 400 milhões de indivíduos que melhoraram muito de vida na economia chinesa. Isso são 2 Brasis. Isso aconteceu lá nos últimos 20 anos. Como fazer no Brasil, em que a sociedade está empobrecendo, a importância relativa da nossa inserção econômica está declinando, o país está com dificuldade de se impulsionar economicamente. Então, são situações diferentes. E mesmo no país, você tem um conjunto de empresas que está prosperando e uma grande maioria de empresas que está sofrendo muito com a pandemia. Já vinha de uma situação nada fácil, diante de uma recessão detonada pelo desequilíbrio fiscal, pelo nosso forte desequilíbrio fiscal, levou até uma crise política, uma interrupção de um governo, a ascensão de um outro, do vice-presidente, né? Depois a eleição de um presidente com discurso do anti-establishment. Então, tudo isso cria uma complexidade em nosso país. E, é claro, que pressiona as pessoas. O mercado de trabalho está ofertado ao nível de incerteza, o sentimento de insegurança e o estresse aumentam. Se as pessoas ainda estão em trabalho parcial, remoto, ou em aula online, e as pessoas não estão suficientemente preparadas. Então, no Brasil, as proporções são grandes, né? Você tem, na educação, no ciclo de educação básica, 54 milhões de estudantes, 2,5 milhões de professores. Se somar a isso os profissionais que trabalham na escola, estamos falando de uma população ao redor de 60 milhões de indivíduos. Isso é a população da Península Ibérica, a soma dos habitantes de Portugal e Espanha, ou da França, ou da Itália. Então, nós temos isso de alunos e professores e profissionais da educação que trabalham no Brasil. Então, e isso gera uma complexidade. Então, nós estamos diante de um quadro, Luciana, muito complexo, que vai continuar acontecendo por algum tempo, ainda que você tenha ciclos curtos, mas nós precisamos resolver aquilo que a gente falou, né, da dupla agenda, que essa geração vai ter que carregar a agenda do século XX e a agenda do século XXI com menos gente e com mais inativos. Nós estamos tendo uma transição demográfica e a contingência de inativos está se ampliando de maneira veloz. Então, temos desafios importantes como país e isso vai se refletir no ambiente e na cultura das organizações e no sentido de motivar das pessoas iniciarem suas carreiras com garra e com perspectiva, com possibilidade. Todos os países que têm uma lógica de esgarçamento social ou econômico levam a crises profundas e uma perda significativa de capital humano. O Brasil já tem um certo êxodo por conta disso. Nós estamos perdendo uma fração que nós temos dos melhores profissionais que têm empregabilidade ou cidadania. Por exemplo, eu sou cidadão italiano. Poderia sair. Tem nenhum problema de ir para a América do Norte, que não é a Europa, mas tem uma relação diferente de conceder
o visto de trabalho, o visto permanente de residência, tanto na América do Norte e na Europa, sou cidadão. Então, é claro que isso coloca possibilidades. O Brasil tem uma perda muito grande de profissionais como médicos, profissionais da área de TIC. Eles têm estímulos diferenciados, porque o país não gastou nada na formação dessas pessoas, e com o Green Card eles importam esse nível de excelência, o que é uma relação extremamente injusta. Você tirar recursos humanos de países pobres para países ricos, mas, ao mesmo tempo, é importante você ter a liberdade de escolha dos indivíduos, porque migrar também não é algo fácil. Não, nada é fácil. E, óbvio, você não vai ser um cidadão de primeira linha no país que você migra. Então, são complexidades que fazem parte desse mosaico profundamente complexo que a gente está se debruçando aqui nessa análise. Mas é importante ter claro que você tem organizações bem regidas, prosperando, crescendo, com ambientes corretos e que, no geral, são as empresas que têm maior atenção com os seus recursos humanos, que têm cultura de desenvolvimento dessas pessoas e maior respeito, maior preocupação com a saúde mental, com os estímulos, com uma organização que pulsa os valores contemporâneos do mundo moderno. O que você está dizendo é que, nesse ambiente, pegando o exemplo da flor de lótus, né? Que nasce na lama ali, nesse ambiente hostil que a gente está e que realmente é de superação, de resiliência, é muito difícil. Existem organizações que vão sobressair, apesar das dificuldades, e elas vão sobressair porque elas observam pessoas, porque elas Sim. estão... Não é só isso, né? Mas esse é um dos fatores de sucesso dessas organizações. São organizações que têm a estratégia mais correta, mas também que têm culturas organizacionais que dialogam com o tempo. Então, tem maior tolerância, tem maior diversidade, respeito a essas diferenças, e são capazes que, com isso, criar um ethos, ou seja, um conjunto de valores que dialogue de forma mais positiva com o mundo que nós vivemos. Algo mais sofisticado, né? Como usando a sua palavra, eu gosto dela. É isso aí. O que um líder deve fazer ou não fazer? O que ele pode fazer para ajudar, considerando tudo que a gente já falou, ajudar esse time a trabalhar de forma mais colaborativa, a se sentir mais feliz, mais satisfeito? E o que ele não deve fazer, porque se fizer, ele perde o time dele? Olha, o que um líder deve fazer é, primeiro, construir uma estratégia bem focalizada e capaz de entender o mundo e toda essa complexidade, toda essa interdependência. E, além disso, ter uma relação positiva. É claro que no mundo real vai avaliar pessoas, vai eventualmente ter que requalificar pessoas, se não houver a possibilidade de requalificar, substituir pessoas. As organizações têm desafios, não é uma família, mas quando isso é feito com transparência, com meritocracia, é muito mais fácil as pessoas acreditarem que participam de uma organização que é gerida dessa forma. E isso é feito com um diálogo, é uma construção baseada em diálogo, até porque isso, inclusive, sofistica mais não só a estratégia, como também a cultura organizacional e o seu processo de seleção natural, darwinista, em que, obviamente, todas as organizações vão trabalhar cada vez mais em cima de uma meta de excelência. E, inclusive, você falou dos aspectos de felicidade, está muito associado à promoção da saúde. As causas somáticas
são Inclusive as saúde mais... mental, né? Exato. Hoje você sabe que 50% das doenças elas nascem da somatização. Se você está num ambiente que você não consegue engolir os problemas que lá estão, ou as injustiças, Injustiça. certamente isso vai gerar um refluxo ou uma doença silenciosa do coração, uma pressão alta. As pessoas vão focalizar e vocalizar para o seu órgão vogal, então vai ser uma úlcera, vai desenvolver síndrome do pânico, outros problemas de desatenção, de perda Depressão. de concentração, de estresse, de depressão, que são problemas gravíssimos, e, enfim, tudo isso gera um ambiente tóxico, hostil, em que as pessoas não se sentem bem. Então, seguramente, as organizações elas vão ter desafios cada vez mais importantes em serem capazes de criar esse ambiente. Então, o diálogo e a capacidade de construção baseado em transparência e em compliance é um signo do futuro. O que não se deve fazer são decisões autocráticas, autoritárias, incongruentes, que explicitam subjetividades e até injustiça, distorções. Isso é o péssimo, né? E é claro que isso leva a uma perda substancial de pessoas. Você não pode, talvez, sair imediatamente, porque o mercado está numa situação muito difícil, mas as pessoas talentosas, normalmente, elas têm opções. E elas vão buscar e vão encontrar opções e vão Elas, sair. na verdade, não vão aceitar serem Isso. maltratadas pelo sistema, vamos Exatamente. dizer assim, né? Exatamente. Se aquela organização é uma organização tóxica, com um ambiente doente, em que gera uma situação de hostilidade às pessoas, elas vão, na medida do possível, se reposicionar. E uma palavra, Rafael, como você define a boa liderança? O que é a boa liderança em uma palavra? É uma expressão, né? Inteligência emocional, poderia dizer isso? Para mim é perfeita. Para mim ela é perfeita. Resume tudo. É o objetivo, inclusive, do meu projeto aqui. A inteligência emocional ela é o principal signo das organizações, né? Você saber lidar com conflitos, arbitrar diferenças, cooperar, ter o time, sem afobação. O timing é tudo, né? Assim, Exato. Então, aquela pessoa está ali estressada, você ouvir aquela reclamação sem romper, sem dar um faniquito, sem hierarquicamente sufocar aquela pessoa, perceber que ela precisa ligar aquele fio terra, ouvir, acolher aquela pessoa e, em outro momento, dar o feedback, dizer o que aconteceu ali, mostrar um 360. Você não só resolve o problema anterior, como cria uma relação de confiança, que a pessoa sabe, pô, eu estava ali, dei aquela derrapada e minha liderança soube me respeitar. Não passou a patrão em cima de mim, né? Não se valeu de uma relação hierárquica para impor uma sanção no momento em que eu derrapei. Então, é muito legal você estar e trabalhar em ambientes assim. É claro que ninguém é certo o tempo todo, não existe a perfeição, faz parte do nosso componente humano, mas você tem que trabalhar em cima desses valores. Se você, em organizações que têm inteligência emocional, as pessoas percebem e acolhem aquelas pessoas que estão passando por processos mais complexos. Então, é uma doença de um familiar, é uma situação de estresse econômico, é um problema
no âmbito das relações humanas, e você saber lidar e ter a temperança de acolher essas pessoas, mantendo um clima altamente produtivo, executivo, racional, mas sabendo que são pessoas que têm sentimentos, que vão trabalhar melhor se estiverem felizes mais e podendo satisfeito. confiar, acreditar e podendo confiar. Até o feedback, até um eventual desligamento, quando ele é bem construído, ele é muito menos traumatizante do que aqueles processos baseados na capatazia e na indiferença. Indiferença é terrível, né? Ninguém gosta do sentimento de rejeição, sobretudo quando ele não é claro, quando ele vem de um ambiente tóxico, quando ele é hostil. E isso é muito ruim, isso faz muito mal a essas adoece as pessoas, né? Adoece as pessoas e adoece as organizações. É claro que, mesmo que a pessoa saia, ela sai de uma organização que está doente, as outras pessoas estão convivendo nesse ambiente tóxico. E é claro que o índice de afastamento e até de subnotificação de problemas de saúde mental são grandes, são significativos dentro das organizações. E a gente só consegue ter inteligência emocional se a gente começa pelo primeiro pilar, né? Que é o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, saber quem é, quais são os nossos valores, aonde a gente quer estar, em que organização a gente quer trabalhar, quem são as pessoas que a gente quer ter ao nosso redor, e daí a gente começa a observar o outro, ter mais empatia, regular as nossas emoções. Para fazer tudo isso que você falou, não tem outro caminho, né? Sem dúvida. E tem formas de você aprender, meditação, yoga, atividade física, hobby, fazer terapia. Desenvolvimento da espiritualidade, que não necessariamente... São componentes de um mosaico de inteligência emocional que ajuda muito você a compreender o seu texto, aceitar o texto do outro, a conviver com a diferença, aceitar a diferença, construir o diálogo, né? A sensibilizar, respeitar. Tudo isso ajuda muito. Você limpar a mente, ir para casa e desligar dos problemas do seu dia a dia. Tranquilo, né? Exato. A melhor forma de você resolver os problemas amanhã é não trazer para a sua casa, para a sua família, os seus problemas do escritório. Então, ter a capacidade de você limpar a mente, de você respirar. E se por acaso trouxer, dialogar com essa família para que ele possa entender o seu momento, né? Porque senão a família fica ali sem saber o que fazer, né? Pois é, isso também, mas o ideal é não confundir as estações. Família, família, ambiente de trabalho, ambiente de trabalho. No limite, você pode até, eventualmente, pedir essa ajuda, pedir conselhos, ou até narrar o que você está atravessando, porque, como diria o Lacan, você projeta o seu eu no outro, né? Então, você falar, eu aqui, o meu consciente está querendo comunicar com você, mas o meu inconsciente está querendo saber quem eu sou, né? Projeto o meu eu no outro, e desde uma situação seminal, né? Você constrói, você funde o seu corpo, quando você é um recém-nascido, no corpo da mãe. Aí você integra os seus membros que você vê deitado ali, e você entende pelo calor, pelo afeto e por toda a ligação desde a gestação ultrauterina, e você integra seu corpo no outro. E a partir dessa situação, como disse Lacan, original, você passa o tempo todo o seu inconsciente querendo saber quem você é, como diria Cazuza, né, num verso, eu te dou um filho para saber quem eu sou. Né?
É, é verdade. Então, a projeção do eu no outro, ela existe o tempo todo. E se você consegue meditar, transcender, respirar, limpar a mente, fazer sua análise, conversa fiada quando alguém fala para você, não, eu faço minha autoanálise, gasto muito tempo. Primeiro que você não tem isenção. E segundo que você não tem domínio da ciência, isso é uma ciência. Então, é um trabalho para profissionais. E é importante porque ele acaba sendo um atributo importante de você entender seus medos, suas neuroses, e entender que o outro também tem o direito de ter De ter seus esses medos, medos de neurose. suas neuroses, seus gatilhos emocionais, seus túneis mentais. E, ao você perceber isso, você ter a sensibilidade de olhar para o outro, o interagir se torna muito mais rico e com chance das organizações prosperarem com ambientes mais saudáveis de forma muito mais profícua. Eu vou só fazer uma correção do meu português que eu falei errado, é se trouxer para casa, eu só não quis te cortar para não, não estragar a sua linha de pensamento, mas eu sei que eu falei errado. Não tem problema. É a Rafael. norma culta, né? A norma culta é uma prisão, porque a língua ela é viva, ela se A língua é transforma. viva e a gente solta O umas importante é a coisas. comunicação. É um dos traços que a gente tem de uma sociedade profundamente hierarquizada e autoritária, é essa imposição da norma culta no falar, e que é resultado também de muita discriminação. Então, até mesmo em organizações muito plurais, né, com uma pirâmide muito ampla, é interessante você aceitar os falares, né, que são diversos. Então, porque o inglês e o norte-americano falam nós vai? Porque eles falam nós vai. E não há preconceito com relação a isso. Porque durante mais de 100 anos, a elite inglesa foi dominada pelos franceses, eles falaram francês na corte. E aí o falar virou um falar das classes mais baixas. O inglês medieval tinha 7 declinações verbais. Eles perderam essa declinação porque virou um falar mais simplificado. E, às vezes, as pessoas falam, o inglês é ótimo, que é uma língua muito fácil, simples. né? Na verdade, é uma língua simples. Porque é como você transformasse em norma culta o falar proletário ou dos segmentos mais básicos, que erram as concordâncias. Então, quando a gente aprende inglês, a gente aprende a falar nós vai. E aqui a gente não fala nós vai porque é uma imposição da norma culta e de um elitismo social. Mas a gente é tão julgado, né? Por isso que a gente acaba que corrige, porque a gente não sabe bom. quem vai estar ouvindo, né? Exatamente. E como você faz um trabalho acadêmico, domina a ciência ela se apresenta sobre a norma culta. Óbvio que eu não te julguei, eu só afirmei um ponto, que serve até para essa questão da tolerância e de entender as diferenças. Porque no quantas ambiente... pessoas tem... O Brasil tem 210 milhões de habitantes, tem uma PEA aí ao redor de 160, 170 milhões. Nós temos 80 milhões de brasileiros adultos, 80 milhões, aproximadamente metade da PEA, que não tem o ensino médio completo. Pois é. Isso se reflete na organização. Os resultados da Prova Brasil com enormes deficiências. Então, nós ainda não fizemos a nossa revolução educacional no Brasil. Então, as formas de acesso à informação e à escolaridade e a capacidade de sinapse daí decorrente criam dificuldades enormes. Porque é importante você aprender a linguagem e a complexidade da linguagem? Porque você pensa
por intermédio da linguagem, do domínio da linguagem. Inclusive, então, a o neurociência... domínio da linguagem permite uma sofisticação maior do seu pensamento. Da mesma maneira que a complexidade desse pensamento vai ter uma relação direta com a capacidade de você pensar quantitativamente. Então, se você tem uma boa base linguística e uma boa base quantitativa, esse é o pilar fundamental para você ter um bom domínio intelectual. É claro que outras competências, hoje se sabe, você aprender música facilita muito o aprendizado da matemática. Você aprender línguas, você cria uma iluminação neural muito mais ampla do seu cérebro e com muito mais cognições. Então, isso tudo faz você ter uma capacidade maior de manejo, inclusive ser menos suscetíveis a doenças neurodegenerativas. Alzheimer, né? Alzheimer e tal, está tudo correlacionado a você exercitar o cérebro. O cérebro, assim como você se prepara para a velhice, fazendo musculação, correndo, você tem que também exercitar o cérebro. E mesmo profissionais altamente qualificados, eles mantêm rotinas. E essa rotina não exercita o cérebro. Você tem que fazer às vezes coisas é bom sair diferentes, da rotina. aprender coisas. Se você quiser envelhecer bem com o seu cérebro, sempre aprenda coisas novas. E você fala algo da linguagem que vai até faz uma conexão com a inteligência emocional, porque está relacionado à nossa tolerância e humildade, né? Porque a neurociência fala que a linguagem ela modifica a nossa estrutura cerebral, ou seja, dependendo do tipo de linguagem que você tem uma estrutura cerebral diferente. Então, às vezes eu não posso solicitar de algumas pessoas uma atitude ou uma reação que elas talvez não tenham condições de fazer por conta da história de vida delas, né? Sem dúvida. Então, eu realmente preciso tolerar e ter uma humildade para dialogar no nível dessa pessoa, para que ela me entenda. E porque a organização ela é um reflexo da sociedade, né? Então, eu tenho dentro da organização eu tenho todo tipo de gente, né? Exato. E sociedades que têm uma distribuição muito injusta da renda, com muita violência, tem um nível de exclusão que vai tornar essas pessoas muito mais primitivas, né? Do ponto de vista de reação. E se você tiver algo que recalca ainda mais essa violência que as pessoas sofreram, se torna muito mais difícil elas serem produtivas. Porque, obviamente, a insegurança leva a um nível de estresse e, obviamente, isso cria gatilhos para uma série de problemas socioemocionais. Legal, é isso mesmo. Quer dizer, legal em termos de conhecimento, né? Entender o problema, né? Se você interpreta o problema de forma correta, você tem fica metade da mais solução. fácil. Entender a causa raiz dos problemas fica mais fácil. E a ontologia dos problemas. Exato. Rafael, caminhando para o final, que mensagem você deixa para esses novos líderes? A gente acabou de dizer aqui que é um mundo desafiador para eles, que eles vão ter que carregar 2 pianos, porque a geração anterior não fez o dever de casa. Porém, eles têm que manter a motivação dos times, tratar com respeito, ajudar esse pessoal a trabalhar de forma colaborativa, incentivar. Qual é a mensagem que você dá para essa liderança nova que está chegando aí nas organizações? Sentido coletivo. Sentido coletivo. Menos individualismo e mais... Você só constrói uma nação, só constrói uma organização, só constrói uma empresa se você conseguir combinar. É claro que você tem que respeitar as individualidades, mas as individualidades elas estão subordinadas ao bem maior, ao bem coletivo. Porque nós vivemos em sociedade. Você não tem como reunir 100 mil pessoas
no estádio de futebol, nenhum outro ser vivo. Então, você não consegue reunir mais do que 50 chimpanzés. O código genético do chimpanzé é 98% idêntico ao do Homo sapiens. E se você reunir mais de 50 chimpanzés no ambiente, vai gerar uma carnificina. Botar 100 mil leões num estádio de futebol é uma carnificina. No Brasil, hoje tem muita violência no estádio de futebol, não sei se eu escolhi um bom exemplo, mas não foi assim. Eu frequentei o Não deveria Maracanã, ser assim, né? Frequentei o Maracanã nos anos 70 e não tinha violência quase nenhuma. Eu era uma criança. Até o princípio dos anos 80, depois eu fui para a Bahia. Então, eu frequentava a Fonte Nova e havia muito pouca violência. A sociedade brasileira, ela avançou nas últimas décadas em muitos indicadores sociais, mas na questão da violência, não, nós regredimos. Nós não Significa que está tudo ligado à educação, né, Rafael? Porque como a gente não tem um plano sustentável de educação, a gente fica mais violento, né? Mais primitivo. Está tudo assentado sobre a educação e também se nós olharmos, você olhar para a Constituição de 88, ela foi profundamente omissa com relação ao item segurança pública. Então, ela priorizou algumas coisas, a gente criou também, ao longo da montagem do Estado brasileiro, a gente criou um sistema de transferência muito grande para idosos e muito pouco transferência para jovens. Então, hoje nós temos um sistema de transferência no país onde se gasta muito PIB para as pessoas da minha geração, estão se aproximando, estão mais perto da aposentadoria do que quem está precisando de saneamento básico, de escola pública de qualidade, de atenção à saúde primária, à saúde da família, e o bolo é um só. Tudo bem que a gente tem problemas de gestão da dívida pública, um país que paga uma taxa de juros muito elevada e tem um sistema bancário muito concentrado. Mas nós temos que equacionar outros problemas também de afirmação da equidade e lembrar que o Estado existe para corrigir distorções. Da mesma maneira que nós queremos um ambiente saudável numa empresa, é ainda mais importante ter um ambiente saudável na sociedade. E isso você faz com uma lógica de reparação e de oportunidade. Então, você já tem no Brasil, aí de novo voltando à linguística, né, filhos de pais universitários, eu ouvi em casa 200 mil palavras, 200 mil fonemas. Isso vai assegurar 99% da sua iluminação neural, cerebral, acontece nos primeiros 12 meses de vida. Depois o resto você usa ou não usa. Você tem uma Ferrari, pode acelerar ela na reta ou não. Aí são outros estímulos que você vai ter ao longo da vida. Mas o tamanho das suas conexões vão ser feitas nesse período. Filhos de pais universitários vão ouvir 200 mil verbetes. Filhos de pais de baixa escolaridade, 10 mil verbetes. Isso já dá uma enorme diferença no início da vida, né? Na saída. No início da vida. E também nos primeiros 2 anos de vida, se você tiver numa comunidade sem saneamento básico, você vai roubar do cérebro uma série de desenvolvimentos que vão ser fundamentais para resolver problemas de que essa criança vai estar sempre com problemas estomacais, com diarreia, com problemas de pele. Isso vai roubar energia da formação cerebral. Se ainda assim você tem uma escola de boa qualidade para os segmentos de alta renda, de péssima qualidade para os de baixa renda, então você perpetua a desigualdade. Vai aumentando cada vez mais. E é esse sistema de muita transferência
para velhos e pouca oportunidade para jovens, sobretudo de baixa renda, que você adoece a sociedade como um todo. Porque na sociedade do conhecimento e com a transição demográfica, nós vamos precisar de todos para gerar um ambiente mais rico, mais próspero, capaz de gerar mais riqueza. Então, há uma interdependência. Um ambiente realmente colaborativo. É fácil vencer assim. Você tem 3% da população que tem tudo e 97% da população que tem muito pouco. E o Estado é incapaz de, na geração seguinte, zerar esse jogo. Porque se nós tivéssemos um Estado que fosse capaz de prover uma escola com o mesmo padrão de ricos e pobres, você teria, mesmo com o problema dos vocábulos que se ouvem em casa, e aí o saneamento também entra nessa conta que o Estado poderia prover, e no Brasil metade das residências não tem saneamento. Se a gente resolvesse esses problemas básicos do século XX, você geraria uma situação de promoção de igualdade feita pelo bem público, que permitiria uma sociedade com muito mais talento, com muito mais riqueza, com muito mais produtividade, que é importante para impulsionar as organizações. Então, nós temos esse desafio no Brasil. É desafiador. Na verdade, às vezes é tão grande o problema que às vezes a gente fica meio sem saber, né, o que pensar e fazer. Mas é fácil, porque a gente está vindo depois. Então, se olhar as experiências sociais, claro que nada é transplantado. Não adianta a gente pegar o que deu certo na Suíça, outra sociedade, com outra base, outra constituição. Mas tem exemplos aqui, coisas que o Chile fez certo, coisas que a Colômbia está fazendo agora e está arrumando. A Colômbia conseguiu resolver um problema de esgarçamento social, de violência urbana e rural profundo. E o próprio Brasil, nós temos muitas experiências bem-sucedidas, o que o Ceará fez no ensino fundamental, que Pernambuco recentemente fez no ensino médio, que muitas prefeituras têm de lições. Então, há muitas possibilidades e nós precisamos de mais esforço social. Por isso que a palavra boa vontade, pense, né? coletivamente. Pense coletivamente. A solução não vai vir do individualismo. É claro que, para você ser feliz, você tem que trabalhar bem o seu self, o seu ser individual, as suas possibilidades, o seu ego, o seu projeto de vida, mas é claro que você tem que estar confortável no país em que você vive, na comunidade em que você vive, no condomínio em que você vive. E a cooperação é a base fundamental da sociedade. Nós, Homo sapiens, é um ser cultural e social. Com um cérebro emocional, né? Exato. E o nosso progresso vem da capacidade de você criar essa sinergia, aonde o todo é maior do que as partes. Isso é o conceito de você criar uma sociedade, conceito de sociedade que seja próspera. Conceito de sociedade. Não sermos mais tão fechadinhos, né? A gente olhar para o outro. Rafael, muito obrigada. É uma conversa ótima. Na verdade, a gente poderia ficar aqui horas e horas, né? Uma conversa de alto nível, típico de alguém. Só tenho a agradecer. Da educação, né? Do ambiente educacional. Não poderia ser diferente. Eu vou te contar uma coisa. Eu peço, às vezes, os dedinhos para as pessoas e elas dão o dedinho, eu quero a mão. Então, muito provavelmente eu vou te acionar, mesmo que seja só nós dois, para a gente conversar, porque foi muito bom. Legal. Foi um prazer também, adorei. E é bom essa coisa que a gente até oxigena, né? Oxigena a mente. Energia positiva. Falar de utopias é sempre bom, porque a gente pensa num sonho, né? Num sonho coletivo. Um sonho que pode se tornar realidade. Exato. Se a gente trabalhar. Cria um alvo, né? Um target, um desejo. É isso mesmo.
Perfeito. Muito obrigada. Valeu. E até novas oportunidades. Com certeza, foi um prazer.